E o presidente Lula mostrou, não só que honrou a verde e amarela cor da bandeira brasileira, honrou porque hoje o Brasil é respeitado no mundo inteiro e não está mais de joelhos diante do Fundo Monetário Internacional, pagou o que devia e mais. Hoje se dá o direito e se dá ao luxo de emprestar dinheiro para o Fundo Monetário Internacional. E o Brasil hoje é respeitado em todos os países do mundo, mas também os brasileiros e as brasileiras têm seu lugar no Brasil e têm o respeito do governo, porque nós sabemos que o que importa num governo é saber para quem ele governa. E nós sabemos para quem governamos. Nós não governamos para uma minoria. Nós não governamos para 1/3 do país. Nós governamos para 190 milhões de brasileiros. O meu compromisso é governar para esses 190 milhões de brasileiros. E aqui nós estamos num momento especial. Por quê? Educação, ciência e tecnologia para os jovens, para toda a juventude, para todas as pessoas desse país, para as crianças. É algo que altera cada vez mais uma das questões mais importantes do nosso governo, que é o fato de que esse é um governo que olha para o povo e pensa como fazer para melhorar a vida de cada um. E nós sabemos que educação de qualidade é o próximo grande passo para que o país, de fato, elimine a desigualdade social, assegure oportunidades iguais. E isso significa que nós já entramos no caminho, o caminho que nós construímos para fazer com que esse país inclua homens e mulheres, melhore a vida das pessoas, tire da miséria milhões de brasileiros. Nós sabemos qual foi. Foi o Bolsa Família, o Luz para Todos, a política de valorização do salário mínimo. Aqui está a CUT e a Força Sindical, que participaram conosco da construção dessa política. É o crédito que foi para toda a população, mas foi, sobretudo, na construção do presente, mirando o futuro, que nós demos um passo especial. Quando nós acabamos com o sucateamento da educação que havia nesse país. E acabamos também com uma oposição falsa, que olhava a educação não de forma integrada, mas fragmentava e dizia: ah, se a gente vai fazer e vai dar peso para o ensino básico, se a gente vai dar peso para o ensino fundamental, nós não vamos poder gastar dinheiro em universidade, nem em pós-graduação. Com isso, afetaram de morte a qualidade da educação, porque os nossos professores não foram contemplados com educação e formação continuada e afetaram também a inovação e a política científica e tecnológica, que precisa de pesquisadores, precisa de recursos, precisa da formação nas universidades federais, porque, infelizmente, o nosso país não tem uma tradição de investimento privado em ciência e tecnologia, como tem outros países. Daí porque o Estado Nacional tem de dar conta
desse investimento. Por isso que as instituições de ensino federais têm de ser valorizadas. Tanto por causa que nós precisamos de professores, precisamos de valorizá-los com formação e com salário digno, porque socialmente não se respeita quem não tem salário decente. E aí, ficar falando só em qualidade da educação, de nada adianta. Sem que você crie as condições para que socialmente se valorize o professor. E uma dessas questões é salário decente, é plano de carreira, é ter em relação ao professor política de formação continuada. E uma outra questão que é fundamental, porque nenhum ser humano se move sem incentivo. É respeito e diálogo. Respeito e diálogo. E não cacetete. E não rompimento do diálogo. Porque diálogo, num sistema democrático, é a prova de que em todas as áreas a democracia está viva. Por isso, eu acredito que o nosso país tem hoje uma característica especial. Nesse momento dessa eleição, está em questão 2 projetos para o Brasil. Quanto mais boato se tenta fazer, mais se tenta esconder que tem 2 projetos para o Brasil. E é esses 2 projetos que vão se decidir no dia 31 de outubro. De um lado, o projeto que nós conhecemos, porque, eu repito, nós temos de ter memória. De um lado, o projeto que, além do desemprego, além da desigualdade e além da estagnação, fez várias coisas com a educação. Primeiro, havia na nossa Constituição uma determinação de interiorizar as universidades. Foi tirada da nossa Constituição por iniciativa do PSDB, partido do meu adversário. Com isso, foi paralisada a interiorização do ensino federal público no nosso país. O ProUni, que é uma das melhores iniciativas nossas, porque dá condições para as pessoas de famílias mais pobres chegarem à universidade privada e se formarem. Nós sabemos que o ProUni, ele é um dos programas de grande inclusão social. O depoimento aqui da nossa companheira, da Rosana, bolsista do ProUni, é um depoimento muito comovente. Mas eu vou contar outro para vocês. Eu, há uma semana atrás, estive na periferia de Brasília, em Taguatinga. Lá morava uma moça que era filha de um senhor chamado... Eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele quer que eu fale, mas era filha de um senhor e ele ganhava R$ 1.200. E a mãe dela e ela vai aparecer, inclusive, no meu programa de televisão, então vocês vão ver ela ao vivo e a cores. Ela passou no Enem, foi selecionada pelo ProUni. Selecionada não, como ela disse para mim, por uma universidade qualquer, mas por uma das melhores faculdades de medicina ali do entorno de Brasília. E a mensalidade era 3.300 e a família ganhava 1.200. Nunca que ela poderia ter cursado uma escola de medicina. Jamais.